Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Lutaí. Esse é um trabalho de microbiologia agrícola, o professor é o professor Milton Lima. Meu capítulo é o capítulo 3, micorrizas musculares em café, mandioca e cana-de-açúcar. Micorrizas musculares são associações simbióticas mutualistas formadas entre fungos zigomicetos da ordem Glamax e raiz da maioria das plantas superiores. Com base na ocorrência generalizada dessa associação, Marx e Bryan postularam que plantas não possuem raízes, mas sim micorrizas. Os fungos micorrízicos abusculares formam uma relação simbiótica com a planta, caracterizada pela penetração do micélio fúngico inter e intracelularmente às raízes, sem causar nelas modificações morfológicas. Os principais benefícios dessa relação para a planta são a ocorrência de alterações metabólicas diversas, com reflexos positivos sobre seu desenvolvimento e estado nutricional. Plantas micorrízicas apresentam maior atividade fotossintética, maior atividade enzimática e de produção de substratos reguladores de crescimento. Essas alterações metabólicas conferem à planta maior resistência ao efeito provocado por estresse da natureza biótica, pragas e doenças, ou abióticas, déficits hídricos e nutricionais ou estresses térmicos. Ecologicamente, a micorrização possibilita melhor utilização e conservação de nutrientes disponíveis no sistema solo-planta, por possibilitar às plantas melhor adaptação ao ecossistema, bem como maior capacidade de adaptação de mudas transplantadas. Os efeitos da micorrização são atribuídos principalmente ao desenvolvimento extraradicular dos micélios, que acontece após a micorrização radicular pelo fungo. O micélio externo conecta raízes e solo, ou mesmo raízes de diferentes plantas ou aspectos vegetais, estabelecendo ligações múltiplas que ocasionam nova dinâmica na aquisição de nutrientes pelas plantas, com reflexos sobre a reciclagem de nutrientes e até mesmo sobre propriedades físicas do solo. Do ponto de vista agronômico, o maior desenvolvimento e produtividade das plantas micorrizadas é o efeito mais importante. Na região do Cerrado brasileiro, importante área de cultivo do cafeeiro, da mandioca e da cana-de-açúcar, a ocorrência de condições adversas é frequente e podem ser simultâneas, dificultando o cultivo. Nestas áreas, principalmente, a micorrização é importante porque ajuda a diminuir a pressão negativa de ambientes desfavoráveis sobre as plantas. As micorrizas são de ocorrência generalizada no cafeeiro, sendo observadas naturalmente colonizando as raízes desde a fase inicial da formação de mudas em viveiros até as plantas adultas no campo. A simbiose micorrízica é particularmente importante para o cafeeiro porque essas plantas, além de apresentarem elevada dependência à micorrização na fase de mudas, são plantas perenes e cultivadas em monocultura por vários anos, invariavelmente em solos de cerrado que apresentam alguma restrição ao cultivo. A maior ocorrência de esporos em maiores profundidades no sistema agroflorestal foi atribuído à maior ocorrência de raízes em cafeeiros adultos em condições de campo. A colonização micorrízica apresenta valores bastante variados. Nos diversos trabalhos que citam dados de colonização a campo, podem ser observados valores de 4% a 80%. É evidente que uma das causas de variações tão grandes é inerente às condições de obtenções de dados que são diferentes. A cultura da mandioca frequentemente ocupa solos de baixa fertilidade, porém, mesmo nessas condições, obtém níveis de produtividade considerados razoáveis. O sistema radicular da planta da mandioca é composto por raízes grossas, pouco abundantes, com poucos pelos, o que resulta em maior superfície específica, disponíveis para absorção de água e nutrientes. A associação das raízes das plantas e fungos micorrízicos resulta na formação da micorriza, propriamente dita, a qual tem maior capacidade de exploração do solo ao seu redor, com relação à obtenção de água e nutrientes, especialmente os de baixa mobilidade no solo, como o P, quando comparado ao sistema radicular na colonização. Diferentemente do que foi apresentado sobre mandioca, trabalhos que mostram a interação entre cana-de-açúcar e fungo micorriza musculares são mais escassos.
Uma das primeiras pesquisas sobre micorrizas na cultura de cana foi um trabalho pioneiro de levantamento realizado por Dayanese e Cardoso, que relataram a existência de simbiose entre fungos micorrizas arbusculares e essa importante cultura. Nesse trabalho, foram avaliadas 8 variedades de cana cultivadas no município de Piracicaba, São Paulo, sendo que os níveis de colonização variaram de 0 a 22%, sugerindo que as variedades diferiram em suas capacidades de formação micorrízicas. Em condições de campo, em Cuba, Pablo et al. Observaram que os níveis de colonização micorrízica da cana-de-açúcar foram de 27% a 77%. Esses valores variam de acordo com a fertilidade do solo numa relação inversa, característica notária para a colonização micorrízica da maioria das culturas. Entretanto, os níveis de produtividade foram inversos ao da colonização micorrízica, indicando que naquelas condições as maiores produtividades não necessariamente foram relacionadas ao maior nível de colonização. É possível que essa relação inversa seja decorrente da utilização de grandes quantidades de fertilizantes químicos, principalmente fosfáticos, o que inibe a colonização micorrízica. Se em condições de campo, a cultura de cana caracteriza-se por apresentar baixa dependência micorrízica, a inoculação com fungos micorrízicos arbusculares para aumentar o índice de sobrevivência durante a aclimação e o vigor de mudas obtidas a partir da cultura de tecidos perê parece ser promissora. Andrioli et al., empregando mini toletes de 3 variedades de cana com uma gema que recebeu tratamento térmico para controle de patógenos, constataram que a micorrização promoveu maior crescimento da planta. Com a eficiência do FMA, variou com a variedade. Apesar da resposta da cana ao FMA, em condições de campo, ser pouco expressiva, existe grande potencial de emprego dessa tecnologia na etapa de produção de mudas livres de patógenos, com o aumento do índice de sobrevivência das plantas e maior vigor inicial. Esse potencial poderá ser ainda maior se considerada a interação tripartite com bactérias diazotróficas, principalmente no que se refere ao uso do FMA como veículo de auxílio à colonização dos tecidos das plantas pelas bactérias.